Olá pessoal, meu fraternal e cordial boa noite, boa tarde e bom dia a todos, dependendo do horário que você estiver vendo este vídeo. Eu sou Israel da Silva Bueno e venho mais uma vez representando o Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha, continuarmos com o estudo do Livro dos Espíritos em forma de Evangelho, que o Evangelho está ali dentro também, né? Então, nós estamos na parte terceira das leis morais, capítulo 5 da lei de destruição, e hoje vamos ler sobre as guerras. As minhas perguntas hoje é das 742 a 745, e desta forma nós vamos pedindo permissão a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, para mais esta leitura. E desta forma nós ousamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos agradecendo sempre e ousando a pedir que, mesmo que ao longe, possam nos ajudar as correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Chico, Padre Joaquim, Padre Cícero do Juazeiro, corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, Dr. Souza Martins. Corrente da nossa querida Mãe Genoveva, com seus anjos de luz, possam também nos orientar e nos permitir mais este trabalho de leitura. Muito bem, gente, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nós estamos na parte terceira das leis morais, capítulo 5 da lei de destruição, guerras. Pergunta 742. Que é que impele o homem à guerra? Resposta: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões no estado de barbárie. Os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que tais povos, o de guerra é um estado normal. Em alguns povos a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele evita as causas, fazendo com a humanidade quando as sente necessária. A fonte de onde emanam ideias de guerra é a predominância da natureza animal sobre a espiritual. É a ignorância do ser humano que ainda desconhece as leis do Criador. Comentários do Miramês. Os povos belicosos são os mais atrasados espiritualmente. Eles desconhecem a fraternidade, que faz ligar todos os povos, um amparando aos outros, pelos fios do amor em nome da caridade. O que é belicoso, né? É quando aquele povo já gosta da guerra, que participa da guerra por ofício, tem o prazer, né, ou vocação do belígero, que é a guerra, um povo aparelhado, né, para a guerra. Isso quer dizer que é um povo belicoso, né? Um povo preparado para a guerra. As guerras, porém, são como que operação de socorro em tumor maligno das sociedades. Somente por elas alguns povos acordam para a vida melhor. Observemos que as guerras são filhas do primitivismo. Os homens primitivos viviam em guerra constante com os outros. Com o prepassar do tempo, as guerras vão se espaçando cada vez mais, para depois desaparecerem do planeta, onde a vida será somente paz. Que assim seja, né, meus irmãos? Que assim seja, porque ainda estamos em momentos de muitas guerras pelos planetas, né? Guerras de todos os tipos. Os povos que dirigem o destino do mundo, né, os grandes governantes,
como eles alegam, gostam dos... a gente sabe que eles gostam dos primeiros lugares, né? Que exaltarem os pequeninos, né? Só um momento. Esses grandes governantes, né? Eles gostam de se exaltarem ante aos pequeninos, né? Então a gente tem que sempre estar de olho no Evangelho, em Mateus, no capítulo 23, versículo 12. Quem a si se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, né, nós temos que ir se transformando em fazer a reforma, né? A melhor guerra é a guerra interna, onde a gente deve corrigir os defeitos morais. À medida que os homens progridem espiritualmente, as guerras e tudo o que provém delas, como sofrimentos, vão desaparecendo como por encanto. As bênçãos de Deus pelos canais de Jesus ficarão mais visíveis para a nossa paz. Pergunta 743. Da face da terra algum dia a guerra desaparecerá? Resposta: sim, quando os homens compreenderem a justiça e a praticarem a lei de Deus. Nessa época todos os povos serão irmãos. Comentários: as guerras desaparecerão certamente da face da terra quando os homens nela estagiados compreenderem o amor e passarem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse dia deve chegar pelo somatório de todos os esforços das almas de boa vontade. É o mar de virtudes que está surgindo gota a gota e a esperança nos faz sentir a sua realidade. Todos que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor e do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Quando os homens chegarem a este tempo, não existirão mais guerras nem discórdia entre os povos. A força que deverá unir todos os povos é a força do amor, e nesse empenho que se encontra a doutrina dos Espíritos, mostrando a todos os povos de todas as nações do mundo que somente o Cristo de Deus tem condições de ajudar a estabelecer a paz no mundo, porque as formas que são inúmeras dos seres humanos se modificarem e reencontrarem o paraíso perdido estão dentro de cada um. O Evangelho em Mateus capítulo 23, versículo 3, anotou reforçando o que queremos dizer. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Tinha muita gente que prega o bem, mas não é do bem, né? Isso porque a situação da Terra se encontra calamitosa, realmente está, né? Tem guerra espalhada por todo o mundo, inclusive uma bem grande, né? Por existirem muitos pretensiosos da verdade, no entanto, na hora de eles mesmos darem prova dessas verdades que pregaram, eles não o fazem, e a pregação mais eficiente é quando se estende pelo exemplo. Então não adianta falar e não tomar atitude anti-guerrilha, anti-guerra, né? Alguns líderes falam, mas estão ali fomentando a guerra, né? A gente está vendo tudo isso no dia a dia. Parece que tem uma comoção em cima de muitas guerras que estão espalhadas pelo mundo, e nós também contribuímos com os nossos pensamentos que emanam aí pelo ar. A gente já falou disso na lição passada. Então vamos firmar nosso pensamento na paz, no amor, e pedir por esses povos, né, que as guerras um dia cessem lá nesses lugares e cessem no mundo, né? As guerras têm utilidade para os seres inferiores. Para os que já aprenderam a lição do sofrimento, elas não têm mais razão de ser. Nossa, quanta gente já sofreu com guerras pelo planeta, né? Pergunta 744. Que objetivou a providência tornando necessária a guerra? Resposta: a liberdade e o progresso. Ninguém quer ser dominado, ninguém quer ser massacrado, tem que reagir, tem que guerrear.
Pergunta A. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo o resultado da escravização? Resposta: escravização temporária para esmagar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Objetivos da guerra, o comentário do Miramês. A gente vê já, sem antes ler aqui, a gente já percebe que depois das grandes guerras, inclusive a Guerra Fria, né? A tecnologia, os inventos científicos, a ciência, os medicamentos, as armas, elas deram um salto em poucos anos incrível, assim, até amedronta, né? O tamanho das bombas que tem por aí. Mas tudo é evolução, né? Tudo é crescimento, tudo é aprendizado. Aí com esses desenvolvimentos da ciência, nossa, o que foi encontrado de remédios e de modos de cirurgias por robô e tudo. Quer dizer, a humanidade, a ciência, a humanidade está sempre crescendo, sempre ganhando muito, né? E a guerra faz parte, né, desse progresso. O povo não se tolera, começa a fazer guerra, Deus põe a mão e ensina para eles, não faz guerra não, faz remédio, faz vacina, vamos despoluir o planeta, né? Pelo amor de Deus, guerra para quê? Né? A gente tem que guerrear contra os nossos maus hábitos, nossas mal conduta, né? O objetivo da guerra, fala o Miramês, desde quando não se pode o homem evitar as guerras, elas são transformadas em instrumentos de liberdade e progresso. Porque a lei nos fala muito claramente que nada se perde, tudo se transforma no melhor. Os homens deixam passar despercebidos os caminhos do amor de maneira que passam a surgir os roteiros da dor que pelo sofrimento os faz entender a mensagem de regeneração espiritual. Como podemos notar, o flagelo da escravidão é um dos movimentos que liberta a alma, fazendo-a esquecer o orgulho e o egoísmo. Rolam existências e mais existências como servidores comuns dos senhores perversos, para que nasça no coração a humildade e a obediência. Quando os seres humanos não obedecem às advertências espirituais para a educação pelo amor, a disciplina vem pelos processos rudes, as guerras. Então vamos falar aqui o que diz Lucas no capítulo 20, versículo 46. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entrei em tentação. Devemos orar sempre e não dormirmos no esquecimento, porque as tentações estão soltas, procurando sintonia espiritual para se apoderarem das almas. Mas Jesus veio nos ensinar como nos defendermos de todas as investidas das trevas e nos capacitarmos para os caminhos da luz. Com determinadas leis, desapareceu a escravidão no entanto, ela continua a existir pelos pensamentos e provocações. Somente a lei do amor é capaz de libertar as criaturas. Então, agora vamos para a pergunta 745. O que se deve pensar daquele que suscita a guerra para o proveito seu? Resposta: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Comentários. Os países que suscitam as guerras para proveito próprio são os grandes culpados e responderão pelos desastres que provocarem, dos flagelos que torturam os povos. Dizia Jesus: é necessário o escândalo, mas ai daquele que provocar o escândalo. A ambição quase sempre é o motivo dos países famintos por dinheiros e bens materiais os que perdem a guerra, além da derrota e muitas perdas, ainda são surrupiados pelos vencedores, sofrendo expoliações de formas de todos os tipos.
Por simples conveniência, os opressores acham que devem fazer justiça pelas próprias mãos com os seus semelhantes, os quais já sofreram muitas necessidades. Jesus, há quase 2000 anos, já preveniu aos intérpretes da lei de Deus o que poderia ocorrer com eles, conforme Lucas anotou no capítulo 11, versículo 46. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmo nem com um dedo os tocais. Eis o que fazem os países chamados desenvolvidos, a que chamamos de opressores. Eles sobrecarregam os ombros dos países pobres, colocando-lhes fardos pesados, mas nem com o dedo querem tocá-los. São os grandes culpados dos flagelos acontecidos. Então, os grandes países, eles não fazem muita coisa para os países pobres, né? Na verdade, existe ali uma escravidão meio que disfarçada, né? Muitos países da África, muitas regiões da África e em todo lugar do mundo, né? Onde deveria se colocar ali uma grana desses milionários que esbanjam dinheiro para matar um pouco de fome, levar um pouco de água potável para esses povos que estão sofrendo tanto, né? Eles se viram, se tiver a comida, eles se viram, comem até milho cozido, cru, enfim. Mas não é só isso, né? Eles também precisam de ajuda espiritual, de ajuda não só humanitária, mas de uma alavancada na estrutura e tudo mais. Enfim, as guerras vão acontecendo e esses locais muitas vezes são atingidos e depois sim vem a bonança ali, são injetados depois alguma grana para crescer, como a gente vê no Haiti, no Afeganistão, em alguns lugares aí do país, do mundo, né, do planeta, melhor dizendo, que está acontecendo, né? Jesus veio nos ensinar como termos paz, deixando para a humanidade o remédio para todos estes males, o Evangelho. Vamos seguir o Evangelho de Jesus, né? Os exemplos de Jesus, que é muito difícil, viu? Não é fácil, não. E quem sabe a gente vai acabando com as guerras, né? Não queiramos ser os culpados da desarmonia entre os povos e os seres que os acompanham. Conservemos essa postura ante o Cristo de Deus, procurando Jesus e nos fazendo entendidos dos seus preceitos, vivendo no dia a dia para que passem as tempestades e surjam a bonança no nosso caminho. A doutrina dos Espíritos nos traz convites para todos os dias para que possamos mudar a nossa postura espiritual de modo de conservar com os outros e de agir com os nossos semelhantes. Porque a palavra é força poderosa que destrói e constrói de acordo com os sentimentos que alimentamos. É por isso que Jesus é o nosso mestre incomparável. Ele é o educador do verbo em todas as situações. Não sejamos os grandes, nem mesmo os pequenos culpados. O nosso lugar de seres conscientes, os nossos deveres, deve ser benfeitores em todos os rumos, ajudando e servindo sempre com amor. Vibrações. Vamos vibrar com muita fé, com muito amor, com muita alegria, pensamentos em Jesus. Nesse momento quero pedir a Deus, a Jesus, que possa permitir aos bons espíritos magnetizar e fluidificar todas as águas das nossas casas, e colocando ali o remédio invisível, mas que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. Vamos vibrar com muito amor pela paz no mundo, pela paz no Brasil, em nossas cidades e em nossos lares. Vamos vibrar pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos,
pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdade, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos em sofrimento, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, pelo livramento de guerras no planeta, pelo livramento de catástrofes naturais e as catástrofes causadas pela ação do homem, pelo equilíbrio do clima no planeta por nós mesmos. E assim nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui no canal, fazendo a leitura do Livro dos Espíritos. E assim nós agradecemos e pedimos permissão a Bezerra de Menezes e dizemos a oração de cura que ele nos deixou. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito de Bezerra de Menezes e a sua legião de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejarem obter conhecimento espiritual e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo através das tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Um abraço a todos, uma semana cheia de paz, de amor, de luz, de carinho. Fiquem todos com Deus e muito obrigado por vir comigo até o final do vídeo. Um abraço, tchau.